No nosso vídeo anterior, nós vimos que Tiago nos traz algumas orientações diretamente do coração de Deus para lidarmos com as provações da nossa fé. E a primeira dessas orientações é que o crente precisa de humildade. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A Bíblia diz que a humildade é uma característica dos crentes no Senhor Jesus que fazem deles, dos crentes, bem-aventurados. Em Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O conceito de humildade, de toxoi, significa considerar-se totalmente desprovido, considerar-se indigno e ainda assim pedir. A humildade começa com o ato de sentir-se desprovido, de sentir falta de alguma coisa. Tiago diz que o crente precisa de sabedoria para buscar a solução das suas provações. A sua mensagem é para os que se sentem desprovidos de sabedoria. Quem tem sabedoria suficiente para enfrentar as provações? Você tem? Se alguém acha que tem sabedoria suficiente, obviamente não vai procurar mais sabedoria em lugar algum, vai tentar resolver do seu jeito. Mas de que tipo de sabedoria Tiago está falando? Não é a sabedoria do mundo. Ele diz isso mais à frente, no capítulo 3, verso 15, que essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Ele está falando da sabedoria que não pode ser obtida nas escolas, nem nas faculdades, nem nas enciclopédias e muito menos, presta atenção, muito menos nos influencers ou nos famosos TikTokers. Ele está falando da sabedoria que só pode ser obtida pedindo a Deus. Pedir, a ideia, geralmente é relacionado nas Escrituras com a atitude de um suplicante, a petição de um inferior diante daquele a quem se pede. Em Lucas 11:9, por exemplo, o Senhor Jesus ensina: por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. A promessa de Jesus a quem pedir em seu nome, segundo a vontade do Pai, é de que terá a resposta positiva. Em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deus dá a cada um o suficiente para uma vida piedosa e para ter vitória nas provações e tentações. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, Pedro diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus não lança impropérios sobre quem faz o que ele disse para fazer. Ele não nega o que disse que daria. Impropério, oneidizo, significa repreender, e Deus nunca vai repreender quem lhe pede sabedoria. Deus não censura e nem lembra da sua indignidade aquele que o busca. Deus recebe o pedinte em seu trono de graça. É o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso eu te digo para pedir. Pedir sem medo, pedir sem vergonha, porque Ele vai atender, Ele vai te atender. O crente precisa ser humilde ao lidar com as provações. Mas não é só isso. Ele também precisa ter Deus como seu centro de referência na busca por sabedoria. E este é o assunto do nosso próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não ativou o sininho das notificações, faça isso agora mesmo. Aproveite também para comentar, para perguntar e divulgar o nosso canal entre seus amigos. Um grande abraço do coração do pastor.